O remédio da ereção parou de funcionar. O que pode ser? Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista. E hoje eu vou explicar para vocês, né, a gente vai conversar a respeito de algumas possibilidades do que pode estar acontecendo. Então, e antes, né, de seguir adiante aqui com o vídeo, já deixa aí sua curtida, se inscreve no canal, isso é muito, muito importante para nós aqui, para continuar produzindo conteúdo e o YouTube também entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas, tá? Bom, então quando a gente vai falar de ereção, eu costumo explicar para o paciente que assim, para a gente ter uma ereção plena, a gente precisa de 4 pilares sadios. O vascular, ou seja, o sangue ele precisa chegar no pênis, né, e preencher o pênis ali com qualidade, com fluxo adequado para que haja uma ereção rígida o suficiente. A parte neural, né, o pilar aí neural, ou seja, neurológico, né, existe o estímulo sexual, né, que chega pelos diversos sentidos, olfato, visual, tato, enfim, e isso é interpretado pelo nosso cérebro, isso vai deflagrar mensagens neurais, né, que vão chegar lá no pênis e vão deflagrar os mecanismos para gerar a ereção. Então, esse caminho neural precisa estar bom, íntegro, essa informação precisa chegar cheia lá para o seu pênis, tá? A parte hormonal, né, que é fundamental tanto para a questão da libido quanto a questão da ereção propriamente dita, por haver receptores androgênicos ali, receptores de testosterona nos corpos cavernosos, que são as estruturas do pênis que se enchem de sangue, e a parte psicológica, né, a parte psíquica, precisa também estar em dia. Então, de forma didática, quando a gente vai abordar um paciente com impotência, com disfunção erétil, a gente divide em pacientes com disfunção erétil orgânica e disfunção erétil psicogênica. E é óbvio que em maior e menor grau a parte psíquica, a parte psicológica, ela está envolvida, né, no paciente. E naqueles pacientes de faixa etária menor, né, mais jovens, predomina, obviamente, a parte psíquica, porque muitas vezes não existem doenças com duração suficiente que vão afetar a parte neural, a parte hormonal, a parte vascular. Então, esse é um primeiro conceito que a gente tem que ter em mente. Então, o que pode estar acontecendo diante de um caso de um paciente estar usando lá a tadalafila, seja ela de uso diário ou sob demanda, ou a sildenafila, enfim, usou aí por um ano ou mais e ela já não está fazendo o mesmo efeito. Então, vou explicar para vocês alguns cenários possíveis aqui. Então, o primeiro cenário, e que eu vejo, assim, de certa forma, comumente aqui no consultório, por conta da progressão de doenças de base. Então, a gente sabe que a disfunção erétil orgânica, ou seja, aquela em que há prejuízos ali nos mecanismos geradores da ereção, pelo processo principalmente o de arteriosclerose ou de aterosclerose também, que são aquelas placas de gordura que se formam nas artérias, ou o próprio enrijecimento da artéria e a dificuldade de manutenção de um bom fluxo de sangue para o pênis. Então, doenças como diabetes, obesidade, o próprio sedentarismo, o tabagismo, isso tudo, lá atrás, quando a gente fez o diagnóstico de problema de ereção, isso precisa ser abordado e precisa ser muito enfatizado. Só que, infelizmente, muitos pacientes, né, ansiosos pelo resultado, pela melhora da ereção, esquecem de fazer a sua lição de casa, né? Vamos dizer assim, apostam todas as suas fichas no uso do remédio. E esquecem que tem que cuidar do diabetes, que tem que melhorar a alimentação, que tem que emagrecer, que tem que diminuir ou cessar o tabagismo, enfim, que precisa cuidar da casa ali. E aí acontece que a doença de base ela vai progredir, né? Então, o fluxo de sangue ele tende a manter uma piora progressiva e muitas vezes a melhora que a gente obtém por um medicamento facilitador de ereção deixa de ser suficiente para garantir um fluxo peniano adequado. E aí o paciente que tinha lá no começo uma ótima resposta deixou de ter. Então, esse é um primeiro passo, esse é um primeiro motivo, né? A progressão das doenças de base que levaram o paciente a ter algum grau de impotência. Tá? Então, daí a importância de se você está tendo problema de ereção, passou no seu urologista, começou o tratamento, você lembrar, eu não posso simplesmente
depositar tudo no remédio. Ele vai sim melhorar, vai me beneficiar, mas eu preciso fazer a minha parte. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muito importante também. Muitas vezes são pacientes que não têm uma parceira fixa, ou por diversos motivos, né, seja por trabalho, filhos, estresse mesmo do dia a dia, enfim, o cara tem ali um desempenho um pouco abaixo, mesmo usando o remédio estava indo bem, aí tem ali uma falha, ou fica com o pênis lá meio, que a gente, né, muitos chamam aqui de borrachudo, e aí fica meio frustrado, e o que acontece? Esse paciente ele vai para as próximas relações de certa forma preocupado, né? Ele fala, pô, eu estava usando o remédio, estava tudo bem, agora parece que não está a mesma coisa e tal, ou seja, ele desenvolve o que a gente chama de ansiedade de desempenho, ou ansiedade de performance. E aí a parte psicológica acaba pesando, né? Ou seja, ele até tem uma boa resposta do remédio do ponto de vista orgânico, né? Existe ali um aumento de fluxo peniano, só que muitas vezes a carga de hormônios de estresse no momento da relação é tão alto, né? E são todos hormônios que são contrários à ereção, né? São hormônios vasoconstritores, né? São substâncias que vão fazer o sangue não fluir para as extremidades, e o pênis é tido, né, como um órgão de extremidade, vamos dizer assim. Então, o indivíduo acaba tendo uma resposta pior do medicamento, por um mecanismo de ansiedade. Então, esse também é um outro motivo. O paciente que desenvolveu aí um problema psíquico, psicológico, né? Lembrando aí do quarto pilar que eu falei no começo do vídeo. E um terceiro cenário que a gente também vê comumente é o paciente que estava vindo sob tratamento e tal, e na evolução a gente notou que além da piora da sua performance sexual, ele também tem outros sintomas e que a gente acaba chegando no diagnóstico de uma deficiência de testosterona. Então a gente sabe hoje que a testosterona ela tem uma influência direta na qualidade da ereção, não só por mecanismos indiretos, que é a libido, o apetite, né, o tesão de ter relação, mas ela tem influência direta também na ereção. Não se sabe exatamente em que níveis isso passa a afetar a ereção, mas que quando o indivíduo ele rodava, entre aspas, num nível de testosterona, e com o tempo, né, existe esse decréscimo natural da produção hormonal, ele pode então sentir algum prejuízo da sua ereção, da capacidade de manter essa ereção. E também existem aí estudos que quando você trata um paciente de disfunção erétil, de impotência, e traz esse paciente porventura piora a sua resposta ao medicamento, e você traz ele de volta para níveis hormonais adequados, você retoma uma boa resposta ao medicamento. Então você melhora os efeitos do remédio. Então uma outra possibilidade é isso, é necessário checar os níveis hormonais, ver se eles estão otimizados, se eles estão ok, porque pode ser isso também. Então, resumindo para vocês, primeiro, não fez a lição de casa, usou o remédio e esqueceu do resto. Isso está errado, tá? Eu falo que o tratamento de problema de ereção é uma pirâmide. A base da pirâmide é ter um bom estilo de vida. Você tratar as condições que te levaram a ter impotência. Se você não tratar a causa e só ficar ali martelando na consequência, que é usar um remédio que vai vasodilatar a articulação do seu pênis, uma hora você vai morrer na praia, né? Então é importante você levar, né, ter a noção da importância do tratamento dessa base da pirâmide. Segundo ponto, parte psíquica. Muitas vezes a gente lança a mão aí, a gente aborda de forma multidisciplinar, encaminha esse paciente, percebe que o paciente está ansioso realmente. Então, a gente vai contar com a ajuda de um sexólogo, que pode ajudar a melhorar esses gatilhos de ansiedade aí na hora da relação. E terceiro, e não menos importante, a parte hormonal, que pode estar aí pior, tá bom? Então, espero que tenha contribuído aí, espero que tenha ajudado vocês. Tem muitos que ficam com isso na cabeça. Voltando aí ao começo do vídeo, né? Deixa aqui a sua curtida, não deixe de me seguir lá também no Instagram, Facebook, a gente também diariamente posta bastante conteúdo por lá, tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.